A primeira questão dessa sequência é a questão de número 161, são 5 questões por dia, essa é a primeira delas, tá, gente? A primeira da noite, tarde e noite de hoje. E hoje quis o destino que não fossem 5 questões muito difíceis. Tem um pega-ratão terrível entre elas, eu vou destacar assim que ele aparecer, mas não são questões muito difíceis, muito pelo contrário. Daniele Bernardo mandou uma rosa, muito obrigado. Ontem também batemos o recorde de presentes durante a live, fiquei muito feliz. Muito obrigado a todos vocês pelos coraçõezinhos e pelos presentes. Muito obrigado por incentivarem a produção de conteúdo educacional aqui no TikTok e por fazerem valer a máxima de que hashtag aprenda no TikTok é cada vez mais uma realidade, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo de coração. Vamos lá para o que interessa então, questão de número 161. Um técnico gráfico constrói uma nova folha a partir das medidas de uma folha A0. Não esqueça, estamos nesse momento realizando o que eu chamo de PLC, primeira leitura cuidadosa. Se eu estivesse fazendo o Enem, se eu estivesse à beira do precipício como vocês, de hoje para amanhã, se eu estivesse participando dessa edição do Enem, eu faria isso ao ler todas as questões, tá bom, gente? A gente sempre realiza uma primeira leitura com calma e com cuidado. Eric, obrigado pela rosa. João Finim, muito obrigado pela rosa. Rafael Diniz, muito obrigado pelo smile de abraço. Thales, muito obrigado pelas 2 rosas. Muito obrigado a todos vocês pelos presentes. Isso me incentiva muito a trazer cada vez mais conteúdo de valor para vocês. Então vamos lá, as medidas de uma folha A0, essa folha que vocês estão vendo aqui em cima da minha prancheta é uma folha A4, tá, gente? Eles estão falando de uma folha A0, que é uma folha bem maior do que uma folha A4. São 595 milímetros de largura e 840 milímetros de comprimento. A nova folha, então vamos sublinhar, 595 milímetros de largura e 840 milímetros de comprimento, dados potencialmente relevantes. A nova folha foi construída do seguinte modo. Acrescenta 1 polegada. Observe, você que sempre trabalhou com centímetros a vida inteira, saiba que nos Estados Unidos, a unidade de medida mais comum para medir coisas que nós aqui no Brasil mediríamos em centímetros é a polegada, tá, gente? Então, acrescenta 1 polegada na medida da largura, e acrescenta, portanto, também 16 polegadas na medida do comprimento. Então, eis que nós temos largura mais 1 polegada, já vou deixar anotado aqui, e nós temos também comprimento mais 16 polegadas. Isso aqui é conclusão preliminar a que eu chego a partir de uma primeira leitura cuidadosa. Muito bem. Esse técnico precisa saber a razão entre as medidas. Observe, razão entre as medidas. Então, eu já sei que estou falando de competência 4, certo? Variação entre grandezas, relações entre grandezas que cai na competência 4. A razão entre as medidas da largura e do comprimento, respectivamente. Esse, respectivamente, é importante, porque ele sugere que essa razão precisa ser calculada nessa ordem, tá, gente? Nessa ordem, largura e comprimento, largura sobre comprimento. Pode pintar pega-ratão nesse nível, a gente se previne lendo com cuidado pela primeira vez. Muito bem. Considere 2,5 cm como valor aproximado para 1 polegada. Assim como ele fez em questões anteriores, aproximando o π com 3,14, aqui ele também está dando 2,5 cm como valor aproximado para 1 polegada. Se você quiser decorar para se prevenir, porque vocês sabem, o Enem nem sempre fornece esses dados, saibam que 1 polegada são 2,54 milímetros, tá certo? 2 centímetros, perdão, 2,54 centímetros. Então isso aqui está arredondado para baixo, tá? 2,5 centímetros é um arredondamento de polegada para baixo. Então, qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento da nova folha, uma vez aumentadas as suas dimensões de acordo com o estabelecido no enunciado, largura mais 1 polegada, comprimento mais 16 polegadas. Muito bem. Se você sabe que 1 polegada tem 2,5 centímetros, muito importante, lembre que cada 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, tá, gente? Isso aqui é algo
que vocês teoricamente deveriam saber todos, mas eu vou ajudar vocês nesse momento usando essa minha régua mágica, tá? Uma régua de arquiteto que coincidentemente eu tenho aqui em cima da minha mesa. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que aqui no 100, ó, ou seja, estamos falando de centímetros, a régua de 0 até 1 centímetro está com 10 subdivisões. Esse comprimento que vai do 0 até 1 está com 10 subdivisões, certo isso? Cada uma dessas subdivisões representa 1 milímetro, tudo bem? Cada uma das subdivisões representa 1 milímetro. Então, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. E você que já teve uma régua, qualquer régua escolar, você sabe disso. Porque todas as réguas escolares de 30 centímetros dignas de respeito, toda régua escolar de 30 centímetros digna de respeito, como essa minha régua laranja aqui, também revela essa subdivisão. Tudo bem? Tá aqui, ó, de 0 até 1, você tem 10 milímetros. Tudo bem? Você tem 10 milímetros. Tá bom? Banana Split está dizendo cagada maluca, não é cagada maluca, é cagada do coelho maluco. Dá para usar a conversão de unidades para isso também, tá, gente? Mas eu estou tentando mostrar para vocês que existem certas coisas que a gente conclui no Enem com base em experiência de vida. E quem tem 17, 18, 19 anos já tem experiência de vida suficiente a ponto de ter usado uma régua como essa várias vezes na vida. E se você usou essa régua várias vezes na vida, você tem que saber que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Logo, 2,5 centímetros corresponderão a 25 milímetros. Faz sentido? 25 milímetros. E, portanto, se você vai pegar a largura e somar 1 polegada, você vai, nesse momento, pegar esses 595 milímetros de largura e somar a 25 milímetros, que correspondem a 1 polegada. E aí, naturalmente, se você somar duas grandezas que estão medidas em milímetros, o resultado vai ser uma terceira grandeza que também estará revelada em milímetros, naturalmente. 595 milímetros mais 25 milímetros resulta em 620 milímetros. Você acabou de descobrir a largura da nova folha em milímetros. Mas não basta a nova largura, você precisa também do novo comprimento. Comprimento mais 16 polegadas. O comprimento original é de 840 milímetros. A esse comprimento você vai somar 16 vezes 25 milímetros. Então vai ter um pouquinho de conta de padeiro aqui. Você já sabe, a gente está preparado para realizar muitas contas de padeiro no dia do Enem. Então eu vou ter 840 milímetros mais 16 vezes 25, que é o mesmo que 8 vezes 50, que é o mesmo que 4 vezes 100, ou seja, 400 milímetros. Não contavam com a minha astúcia para realizar essa conta, hein? Vocês viram o que eu fiz agora para realizar essa conta? Eu fui dobrando o 25 e dividindo 16 por 2. Ó, 16 divide por 2 fica 8, dobra 50. 8 divide por 2 fica 4, dobra 100. 4 vezes 100 é mais fácil de fazer de cabeça, né? Do que 16 vezes 25. Que momento, senhoras e senhores! Vamos que vamos, que com esses efeitos sonoros aqui o bicho não pega. O bicho não para de pegar. 840 mais 400 resulta em 1.240 milímetros. Tudo certinho? Sob controle? Então tá joia, nesse momento você tem o novo comprimento e você também tem a nova largura. Eu quero saber a razão entre a medida da largura e a medida do comprimento da nova folha. Então, nova largura dividido por novo comprimento. É isso que eu quero, certo? Nova largura, me digam por gentileza nos comentários quanto vale a nova largura. Que rufem os tambores. Opa, agora sim. Quanto vale a nova largura? Para eu colocar aqui em cima no numerador, quanto vale a nova largura? A nova largura vale 620 milímetros. 620 milímetros. Muito bem. E o novo comprimento? Novo comprimento, 1.240
milímetros, milímetros. E observe, quando você divide duas grandezas de mesma natureza, quando você divide duas grandezas com a mesma unidade, você está autorizado a simplificar as unidades, tá bom, gente? Isso só vale quando a unidade é a mesma. Se isso aqui fosse metro em cima e segundo ao quadrado, por exemplo, você não pode simplificar as unidades. É o que você faz quando você calcula uma velocidade lá na física. Você faz metro por segundo e o metro por segundo segue o baile até o fim. Aqui não, aqui você está dividindo milímetros em cima por milímetros embaixo. E, consequentemente, o resultado vai ser 620 dividido por 1.240 e, a propósito, foi assim que apareceu entre as 5 alternativas, sem sequer simplificar. 620 dividido por 1.240, se fosse eu a realizar essa questão, a escolher as alternativas, evidentemente eu teria realizado a simplificação e mostrado a vocês que o resultado é igual a 1/2, certo? Tudo certo? Tudo sob controle? Muito bem, então letra B de Brahma, e estamos com tudo em cima para mais uma questão do Enem. Manda mais para mim, porque aqui é só aplauso. Manda mais, porque aqui o bicho pega e não pega pouco. Muito obrigado a vocês por todos os coraçõezinhos que estão subindo, já são quase 10 mil curtidas. Somente na primeira questão, muito obrigado aos presentinhos também que seguem chegando. Olha, gente, presentinho é barato para vocês, não custa quase nada, custa centavinhos, mas quando a gente soma vários presentinhos de centavinhos que vêm de toda parte, esses presentinhos, eles representam alguma coisa. A gente não joga fora, somatório de presentinhos pequenos. Então, se você já mandou um presentinho, muito obrigado, estamos juntos na parceria. Você está acompanhando a correção do Enem PPL para pessoas privadas de liberdade, prova de matemática 2021, aqui no Estúdio Matemática. Eu sou o professor Gustavo Reis, muito prazer se eu estou conhecendo você agora, eu sei que não é o caso da maioria. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e aproveite para dar um tapa nesse mesmo botãozinho aqui, seguir, que você está vendo aqui em cima. Junte-se aos mais de 100 mil entusiastas da matemática, que já estão seguindo nesse momento o Estúdio Matemática, mais de 100 mil desde ontem, senhoras e senhores. Que momento, senhoras e senhores. Será que eu estou sonhando? Será que eu estou sonhando? Seriam eles mesmo mais de 100 mil aqui no TikTok do Estúdio Matemática? Sim, senhoras e senhores, as coisas boas acontecem quando a gente trabalha duro. Vamos para o que interessa então. Transição, próxima questão. Sim, nós temos até trilha sonora de transição agora, senhoras e senhores, vocês que assistiram às lives dessa semana. Estão gostando dessa sofisticação? Estão gostando dessa loucurada? Que beleza de efeitos sonoros aqui durante a live. Por gentileza, me digam. Eis que temos um novo inscrito aqui no Estúdio Matemática no TikTok, Rafael Diniz 93, muito obrigado, seja bem-vindo. Eis que temos mais uma rosinha do Hélio Tedi, muito obrigado ao Hélio, que beleza. Daniele me mandou chocolates, adoro chocolates, muito obrigado. Daniele Bernardo. Muito bem. Quem está pronto para a próxima questão, diga sim nos comentários. Diga sim, por gentileza. Se você está pronto para a próxima questão, vamos ao que interessa. Luna Doji Marciano Castilhos mandou mais uma rosinha. Vosso, que é isso? Mandou um abraço. E o Marcos Henrique Oficial mandou um presente muito bacana ali, que eu não sei o que é. Um grande abraço, muito obrigado para todos vocês. Muito obrigado pelos muitos coraçõezinhos, quase 20 mil. E nós mal começamos, questão 162. O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Eis o gráfico, janeiro, março e abril. Observe que o gráfico pulou o mês de fevereiro, estrategicamente. Por problemas logísticos, não foi feito o levantamento sobre a produção no mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos outros 3 meses sugerem que a produção nesse quadrimestre, vou sublinhar tudo isso porque é super importante, vocês vão entender rapidamente por quê, cresceu exponencialmente, conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. Essa é uma curva de tendência, tá certo? Tá, gente? Mas as observações
que foram usadas para construir esse gráfico estão associadas à altura das 3 colunas, tá bom? A altura das 3 colunas. Muito bem. Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial. O crescimento nesse período foi exponencial. Ele insiste. Pode-se inferir que a produção dessa indústria no mês de fevereiro, é isso o que eu quero saber. Lembra CQS? O que é CQS? Lembra? CQS é sinônimo de coisa que eu quero saber. Vocês têm 2 missões importantes, na verdade 3, quando vocês resolvem uma questão do Enem, tá bom? A primeira coisa é fazer uma primeira leitura cuidadosa, PLC, primeira leitura cuidadosa, tá? A segunda coisa é identificar no enunciado DPR. O que é DPR? Dados potencialmente relevantes, certo? Dados que podem ajudar você a descobrir a resposta da questão, ainda que você não tenha certeza de que isso vai acontecer, porque muitas vezes em questões do Enem, já eu vou comentar sobre isso, porque eu acho que é importante para vocês, às vésperas da prova, muitas vezes as questões do Enem são dadas, os enunciados são construídos de forma a fornecer dados que não são necessários para você responder a questão. Porque parte da missão de responder uma questão do Enem prevê justamente isso. Prevê a sua habilidade de identificar quais são os dados verdadeiramente relevantes, não só os dados potencialmente relevantes, tá bom? Muito bem. Pode-se inferir que a produção dessa indústria no mês de fevereiro em milhar de unidade, e não tem pegadinha porque o gráfico já está na vertical associado a milhar de unidade, portanto até aí tudo bem, foi 0, 120, 240, 300 e 400. Muito bem. Olhando para as colunas, tá, gente? Até porque essa curva é uma curva de tendência, eu não vou explorar essa curva para resolver a questão, mas olhando para as colunas fica fácil de perceber que nós temos janeiro, fevereiro, março e abril. Vou identificar aqui com vocês, janeiro, fevereiro, março e abril. Tá bom? Em janeiro nós temos um total de 120 milhares de unidades, identificados aqui pela altura da primeira coluna. Em fevereiro eu não sei, mas em março eu sei, eu tenho 480 mil unidades. E em abril eu tenho 960 mil unidades, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês lembrem muito, eu quero muito que vocês lembrem disso para encarar a matemática do Enem, tá? Quando se fala em uma sucessão de termos que crescem exponencialmente, tá? Que crescem de forma exponencial, é porque nós estamos falando de uma progressão geométrica, certo? Se em algum momento do enunciado estivesse indicado que esse crescimento era linear, perdão aqui, acabei errando, mas agora sim, linear, nós estaríamos falando de uma progressão aritmética, certo? Crescimento exponencial, progressão geométrica, crescimento linear, progressão aritmética. O que significa, portanto, se nesse caso nós estamos falando em crescimento exponencial? Significa que esses 4 termos devem formar uma progressão geométrica. E em uma progressão geométrica, não é o caso da PA nessa situação, tá certo? Mas em uma progressão geométrica, vale a máxima. Cada termo de uma progressão geométrica é sempre igual ao termo anterior, multiplicado por uma razão que a gente chama de Q de quociente. Vocês vão entender rapidamente o que isso significa. Em outras palavras, para sair do 120 e chegar em fevereiro, vocês precisam multiplicar o 120 por alguém. Para sair do resultado de fevereiro e chegar em 480, vocês precisam multiplicar fevereiro por alguém. Como vocês não sabem o valor do mês de fevereiro, é justamente isso que eu quero saber, vocês não têm como se movimentar usando esses 3 primeiros termos. Porém, se vocês olharem para os meses de março e abril, que são meses consecutivos, vocês têm como identificar quem é o número por quem eu multiplico o mês de março para chegar no mês de abril. Por gentileza, no chat, me diga qual é a razão por quem eu devo multiplicar os 480 mil itens produzidos em março para chegar nos 960 mil itens do mês de abril.
obrigado, Isabela, Antigo Vegeta, muito obrigado, Emagic, Igor Pan, muito obrigado, Zé Fox, Bruno Fonseca, Thalita, todo mundo matou a charada, vocês acabaram de perceber que vocês precisam multiplicar os 480 de março por 2 para chegar em 960 de abril, o que significa que você também vai multiplicar os 120 de janeiro para chegar em fevereiro, e eis que no método relâmpago Shazam, você acabou de matar a questão. Você sabe que 120 vezes 2 dá 240 e você verifica isso multiplicando 240 por 2 e validando os 480 do mês de março para chegar em abril com 960. E a questão terminou. A questão terminou. Muito bem, vou fazer um esclarecimento aqui para o Rebelo Henrique. Eu não faço esclarecimentos muitas vezes para comentários que são negativos na sua essência. Mas, meu amigo Rebelo Henrique, eu quero informar você algo que as pessoas que já estão assistindo essa live muito provavelmente já sabem. E justamente por isso estão voltando para assistir a novas lives. Aqui eu não explico com pressa. Aqui eu explico com calma e eu dou embasamento teórico e sustentação para cada uma das questões que eu resolvo, tá certo? Então, se você está com pressa, meu amigo, eu recomendo que você abandone essa live imediatamente e vá procurar a sua turma de apressados ou aqui mesmo no TikTok ou ainda em alguma outra plataforma, em alguma outra rede social, tá bom? Mas não aqui, porque aqui a gente vai resolver assim mesmo, com calma, na paz, na tranquilidade. E eu espero estar assim agradando as pessoas que já se tornaram habituês das transmissões aqui do Estúdio Matemática, correção do Enem PPL 2021. Não, porque vamos combinar, né, gente? Às vezes a gente precisa dar uma chinelada nesse pessoal que vem pra cá e acha que, pô, vem cá, tô trabalhando aqui num sábado, às 6h45 da tarde. Não tô cobrando nada para resolver questão. E o corneteiro, motherfucker, vem aqui encher o saco dizendo que eu tô resolvendo devagar. Caceta! Muito obrigado a vocês que devem ter se divertido com esse meu rompante, mas de vez em quando não adianta. De vez em quando o sujeito tem que dar no meio, porque é só assim que as pessoas entendem. Então vamos para o que interessa. Olha aqui, ó, correção do Enem PPL. Se você está gostando... Se você está gostando, por gentileza, não deixe de seguir o Estude Matemática, tá certo? Dá um tapa no botão seguir que está aqui em cima, tá bom? Dá um tapa no botão seguir que está aqui em cima, porque nesse momento, só para irritar mais ainda o corneteiro, eu vou fazer essa questão de outro jeito, essa mesma questão. Se você fosse fazer isso aqui usando progressões geométricas, você que estudou progressões geométricas e não quer fazer pelo método relâmpago, sabe o que você vai fazer nesse caso? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para o primeiro termo 120, vai chamar o segundo termo de A2, vai chamar o terceiro de 480 e vai chamar o quarto de 960. Nesse momento, você vai calcular a razão dividindo o quarto termo pelo terceiro termo, porque razão é isso, gente. Razão é cada termo dividido pelo seu anterior. Esse resultado sempre vai ser constante, tá bom? Muito obrigado pelos presentinhos, King Store, Daniele Bernardo. Que beleza, senhoras e senhores, os presentinhos não param de chegar. O quarto termo é 960, o terceiro termo é 480. Dividindo o quarto pelo terceiro, você encontra 2. Você acabou de descobrir que a razão é 2. E aí você que estudou bastante progressão geométrica sabe, a expressão do termo geral de uma progressão geométrica AN é igual a 1 vezes razão na N menos 1. Quem estudou também faz assim, não tem problema nenhum. E nesse momento você vai dizer que para chegar no segundo termo a partir do primeiro, basta multiplicar isso aqui pela razão elevada a 2 menos 1. Em outras palavras, o segundo termo é igual ao primeiro vezes a razão, mas você já sabia disso, porque afinal de contas isso é a definição de progressão geométrica. E aí, nesse caso, o segundo termo, que corresponde à produção do mês de fevereiro, vai ser dado pelo primeiro termo, 120, vezes a razão, que vale 2, 120 vezes 2, 240. E você acabou de confirmar que a produção do mês de fevereiro é igual a 240, conforme indicado pela letra C de corneteiro. Maledeto! Ai pro inferno, corneteiro. Aqui não é lugar de corneteiro. Aqui é lugar de gente do bem que gosta de estudar. É o que eu falo sempre no Estudo de Matemática. Isso aqui é um lugar para quem gosta de estudar. Não é para quem está na corneta querendo fazer as coisas com pressa. Muito importante. Tá
certo? Muito bem, senhoras e senhores, agora que eu estou com o meu coração aliviado, você está acompanhando a correção do Enem PPL para pessoas privadas de liberdade no ano de 2021. Se você está gostando dessa correção, não deixe de seguir. Dá um tapa aqui no seguir, ó, aqui em cima no seguir, tá bom? Ó, aqui em cima dá um tapa no seguir, tá? Se você está gostando. Muita gente vem seguindo o estudo de matemática graças a essas transmissões. Ontem rompemos a barreira dos 100 mil seguidores no Estudo de Matemática. Muito obrigado. Um aplauso para todos vocês. Um aplauso para todos vocês. Tá certo? Que se juntaram a nós. Maravilha, show de bola, tá? Olha só, tem gente pedindo, o Juan Pablo, por exemplo, pedindo uma de geometria espacial. Juan, eu estou fazendo as questões em ordem, tá? Então eu não escolho as questões. Eu faço 5 questões em cada live, de acordo com a numeração da prova azul, prova de número 7, prova azul, do Enem PPL 2021, tá? Então, eu lamento, mas hoje eu já posso antecipar para você, não tem questão de geometria espacial entre as 5 alternativas, ou as 5 questões que eu vou fazer hoje, mas ao longo da próxima semana, nós continuaremos fazendo, tá bom? Nós continuaremos fazendo lives aqui com regularidade. Breno, muito obrigado, Breno! Obrigado, Breno! Beleza! O Breno mandou vários presentinhos caros, o Breno tá abrindo a carteira aqui, o Breno tá ostentando. O Breno mandou trazer a bebida que pisca. Traz a bebida que pisca. A salva de palmas para o Breno, que trouxe a bebida que pisca. Que beleza, senhoras e senhores. Que maravilha. Vamos lá então. Rafael, no intervalo das 163 para 164, eu vou falar no calendário espartano, certo? Só para deixar os corneteiros com mais raiva ainda de mim, com ainda mais ódio no seu coração, tá bom? Joe, amanhã é humanas, por que estudar exatas? Porque humanas são sempre secundárias em relação às exatas, meu amigo Joe. Sempre, tá? Isso é padrão. Sempre. Não importa, a prova de humanas poderia ser daqui a 30 minutos. Ainda seria mais importante estudar matemática, porque é sempre mais importante estudar matemática. É pênalti, senhoras e senhores. Vamos para o que interessa, a questão de número 163. Um salve para o Felipe Gabriel Silva 10, que pediu salve e levou. É assim mesmo. Live todos os dias, Thalita, eu tenho feito lives todos os dias, tá? Eu só tenho mudado de vez em quando aqui os horários, mas se vocês seguirem o estudo de matemática, vocês vão ficar sabendo toda vez que a live acontecer. 163. O preço médio... Essa é o pega-ratão, hein? Se liguem. Presta atenção, não pisca. Presta atenção aqui, cabeção. Ó. O preço médio cobrado por um pintor para executar um serviço consiste em uma taxa fixa de R$25, taxa fixa de R$25, mais uma quantia proporcional à área pintada, certo? O quadro apresenta os valores cobrados por ele em trabalhos recentes. A área pintada em metros quadrados na primeira coluna, total a pagar na segunda coluna. Muito importante destacar este total a pagar, tá certo? Muito importante destacar este total a pagar. Certo isso? Muito bem. Qual o preço cobrado para realizar um serviço de pintura de uma área de 150 metros quadrados? Gente, eu estou demorando 30 segundos a mais nessa questão, porque nesse momento a minha mãezinha me mandou um alô no WhatsApp, tá? E eu vou aproveitar para mandar o link para ela, para minha mãezinha assistir a live. Ontem ela assistiu, gostou muito, tá? Sim, a minha mãezinha está no TikTok. A mãe de vocês também, tá? Deve estar, né? Tá bom? A minha mãezinha está no TikTok, acabei de mandar para ela um recado indicando, apontando que eu estou aqui na live com vocês, tá certo? Se a minha mãe aparecer e der um alô no chat, por favor, sejam bem educados e gentis com ela, tá bom? Muito importante. Daqui a pouquinho eu acho que ela aparece, tá bom? Qual o preço cobrado para realizar um serviço de pintura numa área de 150 metros quadrados? Então o negócio é o seguinte, muito importante. Se isso aqui é o total a pagar, tá, gente? Se isso aqui é o total a pagar, pensem comigo por um instante. Esse total a pagar inclui ou não inclui a taxa fixa de R$25? Tempo para vocês. Tempo para vocês.
A coluna do total a pagar inclui ou não os R$ 25? Inclui, está dizendo o Joe, inclui, está dizendo o João, inclui, está dizendo o Babi, inclui Carol, inclui sim, inclui, gente, tá? E olha, tem uma justificativa matemática para isso, tá? A justificativa matemática é o uso da palavra proporcional aqui em cima. Essa é uma palavra meio bandida na matemática, porque as pessoas usam ela assim, meio que a revelia do que ela realmente significa, tá? Duas grandezas só são diretamente proporcionais quando a razão, em outras palavras, quando o resultado da divisão entre elas é constante. Tudo bem? Então faz a conta de cabeça aqui comigo, por exemplo, 35 dividido por 5 dá 7. Já 45 dividido por 10 dá 4,5. Então essas duas colunas, assim como estão, elas não representam duas grandezas diretamente proporcionais. O enunciado, porém, indica que esse pintor cobra uma taxa fixa mais uma quantia proporcional à área pintada. Então, o que eu recomendo para vocês nesse caso? Eu recomendo que vocês criem uma terceira coluna. Uma terceira coluna para resolver essa questão, certo? A terceira coluna vai corresponder ao valor sem taxa. Vai corresponder ao valor sem a taxa, certo? Sem a taxa, tudo bem? Então você vai ter que calcular os valores correspondentes a essa terceira coluna, subtraindo do total a pagar o valor correspondente à taxa fixa. E aí eu pergunto para vocês, se você subtrair 35 desses R$35, por exemplo, a taxa fixa, esses R$35 sem a taxa fixa, 35 menos 25 resultam em R$10. Se você subtrair os R$25 da taxa fixa desses R$45, o resultado vai ser igual a R$20. Tira 25 dos 65, R$40. Tira 105 menos 25, R$80. E agora tira 25 de 185, R$160. E eu espero que com isso vocês consigam enxergar uma relação bem mais evidente entre o valor sem taxa e a área pintada. Qual é a operação matemática que vocês precisam? Olha a minha mãezinha aí, gente. Falei para vocês no chat. Ah, mãezinha, uma salva de palmas para minha mãezinha. Beijo, mãezinha. Beijo, mãezinha. Ó, minha mãezinha escreveu ali: oi, filho amado, boa sorte para este povo que já já enfrentará o Enem. Vocês estão vendo? Só porque me chamou de filho amado, eu sei que é a minha mãezinha, que não é um fucking impersonator que estava se passando pela minha mãe aí, que não era minha mãe, tá? Minha mãe não mudou o usuário dela do TikTok ali, vocês estão vendo ainda? Ela não criou um usuário no TikTok, por isso que ela tá como user zoado, tá? Mas a minha mãezinha tá na área, então vocês, por gentileza, modos, juízo e educação. Muito importante, tá bom? As pessoas já estão cumprimentando a mãezinha, assim mesmo. Modo, juízo e educação. Então observe, qual é a conta que você tem que fazer para calcular o valor proporcional do serviço em relação à área pintada? Tá bem fácil. Tá bem fácil. Você tem que pegar a área pintada e dobrar, faz sentido? 5 metros quadrados, R$10. 10 metros quadrados, R$20. 20 metros quadrados, R$40. Então você calcula a partir da área pintada o valor sem taxa e em seguida você soma a taxa. Com isso, vocês todos podem determinar o custo, ou uma equação, uma fórmula, uma lei que rege o custo. Tudo bem? Essa lei que rege o custo vai ser igual ao dobro da área, 2 vezes a área. Me acompanhem, tá? Eu estou escrevendo por extenso, mas é matemática. O custo vai ser igual ao dobro da área em metros quadrados, mais a taxa. E essa taxa é fixa. Fixa de quanto? Quero ver nos comentários de quanto é essa taxa aqui mesmo. Pensa bem, essa taxa aqui é de quanto? De R$25. Eu sei que você matou a charada. Tudo bem? Então eu quero saber de vocês agora, qual vai ser o custo para uma área de 150 metros?
Você que já matou essa charada, olha, o dobro da área mais a taxa. 2 vezes 10 mais 25, 2 vezes 20 mais 25, 2 vezes 40 mais 25, né? 2 vezes 20, perdão, mais 25 e assim por diante. Se você quer calcular o custo para 150 metros quadrados, você vai fazer 2 vezes 150 metros quadrados mais a taxa fixa de R$25. E quando você tem multiplicação e soma numa mesma expressão matemática, você sabe que você precisa fazer primeiro a multiplicação. 2 vezes 150, 300, 300 mais 25, R$325. E você acabou de colocar no bolso mais uma questão do Enem. A resposta certa é a letra B, Brasil. Que momento, senhoras e senhores, muito obrigado pela flor. Mai Bobinha me mandou uma rosa agora, muito obrigado a todos vocês. Quero saber de vocês nos comentários, como é que vocês classificam essa questão? Essa é uma questão fácil? Essa é uma questão média? Ou essa é uma questão difícil para aqueles de vocês que curtem saber mais sobre a teoria da resposta ao item? O que vocês acharam? Me digam. Se você está gostando, não deixe de seguir o Estude Matemática. Muita gente tem feito isso nessas lives, mais de 1000 pessoas nesse momento assistem a live ao vivo. Dá um tapa no botão seguir que fica aqui em cima, tá? Dá um tapa no botão seguir que fica aqui em cima. Você é muito bem-vindo aqui no Estude Matemática. Somos mais de 100 mil desde ontem. É pênalti, senhoras e senhores. Muito obrigado. Um salve para o Igor Souza. Que beleza, Igor Souza. Um salve para o Igor. Pediu, levou. Muito obrigado. Tá certo? Estamos corrigindo o Enem PPL 2021 e eis que nesse momento chega a hora do intervalo comercial. Vocês que estão assistindo a live já há alguns dias, eu mais uma vez peço a vocês a tolerância e a simpatia, mas é muito importante eu divulgar esse material porque eu acho que ele pode ser relevante para vocês. Se você ainda não conhece o calendário espartano 2023, eu convido você a conhecer. O calendário espartano 2023 foi produzido por mim, com design da Fuerza Studio, impressão da ANS Gráfica aqui em Porto Alegre, e depois de uma mensagem de boas-vindas assinada por mim e das instruções, você encontra em cada folha do calendário espartano para você pendurar na parede do seu cantinho de estudos, você encontra amplo espaço para escrever em cada dia, calendário do mês anterior, calendário do mês posterior em cada mês, espaço para você anotar suas metas, muito importante, todo mês você tem que ter metas, espaço para suas anotações, mas mais importante, em cada mês você tem 4 resumos de matemática assinados por mim, produzidos à mão por mim no quadro branco aqui do Estude Matemática, para que você possa aprender matemática se divertindo ao longo do ano inteiro de 2023. Observe, tem matemática financeira, tem médias, tem a álgebra e expressões matemáticas, tem divisibilidade, função de segundo grau, tem geometria, tem um monte de... Olha, logaritmo! Tem logaritmo que não acaba mais, propriedades dos logaritmos, como calcular logaritmos de cabeça e assim por diante, certo isso? Você encontra o calendário espartano do Estude Matemática aqui, na loja TikTok, estude.link/loja TikTok, tá certo? Então, se você quiser dar um print, o momento mais oportuno para dar o print é agora, sabe por quê? Porque não só eu estou convidando vocês a visitarem a loja, como eu estou convidando todos vocês a adquirirem os seus calendários espartanos com cupom de frete grátis, só para vocês aqui do TikTok. Estude.link/loja TikTok, visite a loja, você vai conhecer o calendário espartano e vai poder dar o gás no TikTok Live, cupom de frete grátis, vai economizar R$ 9,90, bastando para isso que você use esse cupom, tá certo, gente? Então, muito obrigado a vocês que já visitaram a loja, muito obrigado a vocês que já compraram, eu já fiz vendas do calendário aqui para o público do TikTok, eu sei pelo cupom. Fica a dica, fica o registro para você que é entusiasta da matemática, para você que quer ajudar mais ainda o Estude Matemática a seguir trazendo conteúdo gratuito de qualidade educacional, visite a loja estude.link/loja TikTok com o cupom de frete grátis TikTok Live, para você garantir o seu calendário espartano. Super presente de Natal, super presente de amigo secreto. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa é a correção da prova do Enem 2021. Enem PPL 2021, Enem para pessoas privadas de liberdade, prova de matemática. Por quê? Porque nós não damos a mínima para humanas e para linguagens.
Aqui é só quem é de verdade. Aqui não é quem é de mentira. Se está gostando, não deixe de seguir o Estude Matemática. Aproveita, faça isso agora mesmo, enquanto estamos prestes a resolver a quarta questão da noite, questão de número 164, tá certo? Como faz para usar esse cupom ESPALÃO? Visite a loja virtual, estude.link/loja TikTok. Visita esse link aqui no seu navegador preferido. Quando você adicionar ao carrinho o seu calendário espartano, vai aparecer no fechamento da compra, vai aparecer na sequência de passos um campo para você botar o cupom. Nesse campo de cupom você coloca TikTok Live e manda ativar. Bem fácil. Se você tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim por qualquer canal, eu vou ajudar você, tá bom? Muito bem, então, vamos ao que interessa. Mais uma questão de número 164. Essa aqui é a que separa quem é de verdade de quem é de mentira. Sabe por quê? Porque quem é de mentira nessa questão chuta imediatamente, só de medo, tá bom? Só de medo chuta. Espalão, tamo junto, show de bola, vai ser um prazer. E eu tenho certeza que você vai gostar muito do calendário espartano. Que beleza! Errei tudo, agora sim, não era esse barulho. Saiu o barulho? Isso. O que eu queria era esse barulho aqui. Pênalti, senhoras e senhores. Vamos lá para o que interessa então. Agora sim. Questão 164. O crescimento de uma população de micro-organismos é descrito pela expressão. Olha a expressão. Aqui, olha. Quem é de mentira já pulou da panela feito pipoca. Já deu aquela velha pipocada. K de T é igual a 81 vezes 3 elevado a 1/3 de T mais 2. Só pode ser piada em que K de T indica a quantidade de micro-organismos em um meio de cultura em função do tempo T. O gráfico representa a evolução de K em relação ao tempo T. Eis aqui o gráfico. Evolução do tempo T na horizontal. K, população de micro-organismos na vertical. De novo, população de micro-organismos na vertical. Tudo bem? Então você sabe que o tempo T vai ser igual a essa variável M quando a população estiver indicando 6.563. Com base nos dados, qual é o valor de M? Em outras palavras, este ponto que está destacado aqui no gráfico representa que quando o T é igual a M, então K vale 6.563. É só isso que vocês têm que ser capazes de reconhecer, gente. De olhar para esse ponto e reconhecer quem são as suas coordenadas. Então, o que está escrito aqui em bom português por extenso é o seguinte. Quando T vale M, tudo bem? Então, K vale 6.563. Dá para entender o que eu acabei de falar? Me digam, por gentileza, se deu para entender o que eu acabei de falar, que eu só posso continuar a resolver essa questão se você entendeu. De novo, na horizontal eu tenho valores de T. Vocês concordam? Está indicado aqui na ponta do eixo. Na vertical eu tenho valores de K. Está indicado na ponta do eixo. Certo? Tem um ponto marcado nessa curva. Esse ponto está associado a M na horizontal, ou seja, a T igual a M, e está associado a 6.563 na vertical, ou seja, a K igual a 6.563. Tudo bem? Logo, quando T vale M, é porque K vale 6.563. Muito bem, certo? Na paz, na tranquilidade, tá certo? Tá escrito aqui assim, ó, o crescimento da população K em função de T é igual a 81 vezes 3 elevado a 1/3 vezes T mais 2. Quero que você me diga nos comentários, por gentileza, por quem eu vou trocar este K que está aqui do lado esquerdo? Por quem? Por quem eu devo substituir este K que está do lado esquerdo da igualdade? Thalita Silva, Prof. Big T, é isso mesmo, Lolo54, Júlia, Anônimo, Bruno Miller, Rogério Vaz.
Todos acertaram, eu preciso substituir K por 6.563. É isso que está indicado no gráfico, é isso que as coordenadas deste único ponto destacado... Gente, não tem nem confusão, só tem um ponto destacado no gráfico. Então você tem que usar esse ponto, pelo amor de Deus. Que beleza. Ai, ai, ai. Isso aqui é igual a 81 vezes 3 elevado a 1/3 vezes. Eu acabei de perguntar para vocês por quem eu substituí K, por quem eu deveria substituir K. Agora eu quero saber de vocês por quem eu devo substituir T. Por quem eu devo substituir T? Eu preciso substituir T por Lolo, Luísa, Stephanie, M, Valentino, Thalita, Silva, Zentuta. Todos acertaram. Uma salva de palmas para quem acertou. Eu preciso substituir T por M. Eu preciso substituir T por M, porque M é justamente a coisa que eu quero saber, C que é S. Qual o valor de M? Está indicado aqui no final do enunciado. Tudo isso mais 2, não esqueça desse mais 2, porque ele é fundamental. Então eis que nesse momento nós temos essa equação que é só assustadora, mas é fácil de resolver. Esse mais 2, você passa para o outro lado da igualdade, de sinal trocado, menos 2. Então 6.563 menos 2. Não vai errar aqui, né, cabeção? Ô, Ananá, pelo amor de Deus, não vai errar aqui. É igual a 81 vezes 3 elevado a 1/3 vezes M. Você sabe fazer de cabeça 6.563 vezes 2. Se o seu cérebro travar, faz com dinheiro que eu tenho certeza de que você vai acertar. 6.563 vezes 2, menos 2, perdão, dá 6.561. Isso é igual a 81 vezes 3 elevado a 1/3 vezes M. Muito bem. Esse 81 do lado direito está multiplicando, você pode passar ele para o outro lado da igualdade, dividindo. E aí você vai dividir 6.561 por 81, chegando à conclusão de que isso aqui é igual a 3 elevado a 1/3 vezes M. Certo? Conta de padeiro. Tem conta de padeiro para fazer aqui? 6561 dividido por 81, mas milagrosamente, eu devo estar sonhando. Milagrosamente, 6.561 dividido por 81 dá exatamente 81. Sabe por quê, gente? Porque 6.561 é exatamente o valor de 81 ao quadrado. 81 vezes 81 dividido por 81 vai sobrar um fator igual a 81, que você vai igualar a 3 elevado a 1/3 vezes M. Muito bem, estamos quase lá. Me diga, qual é a potência de base 3? Eu perguntei qual é a potência de base 3 que corresponde a 81. Me diga, por gentileza, qual é a potência de base 3 que dá 81. Você acertou. 3 elevado na quarta. Rai Vieira, Thalita acertando tudo. Isa Ramos, Black Zap, Cecília, Hurricane. Que beleza, 3 na quarta. 3 na quarta igual a 3 elevado a 1/3 vezes M. E eis que nesse momento, você tem uma equação exponencial que você a muito custo conseguiu transformar em uma igualdade entre duas potências de mesma base. Me diga no chat, por gentileza, o que eu posso fazer agora que eu tenho duas potências de mesma base? Sim, 3 na quarta. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Certo? Muito bem. 3 na quarta igual a 3 elevado a 1/3 vezes M. Como eu tenho duas potências de mesma base, como eu reduzi os dois lados dessa igualdade a duas potências de base comum, eu posso cortar as bases nesse momento e trabalhar exclusivamente com a igualdade entre os expoentes. Em outras palavras, 4 é igual a 1/3 de M. E nesse momento, esse 3 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando 3 vezes 4 dá 12. Você acabou de concluir que M vale 12 e, a menos que eu esteja muito enganado, isso é suficiente para você indicar a resposta certa dessa questão. D igual a 12, letra D, Dinamarca. Muitos coraçõezinhos, quase 50 mil coraçõezinhos nessa live. Se você está gostando, siga o Estude Matemática agora mesmo. É só dar um tapa nesse botão. Siga o Estude Matemática agora mesmo. Aproveite a visita. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo prestígio. Eu sou o professor Gustavo Reis.
E eu estou aqui com você ultimamente todos os dias resolvendo só 5 questões de cada vez, sem pressa, numa boa, tranquilo, sossegado, sem correria. Se você quer correria, não é aqui. Aqui é na paz, na tranquilidade, na manhã, de vez em quando, dando uma voadora nos corneteiros, porque eles merecem. Todo corneteiro merece levar a voadora. Ou seja, se você vem aqui para cornetear, saiba que a qualquer momento você pode levar o pênalti. É pênalti. Que beleza. Ele já falou que a base é 3, só ir multiplicando até dar 81. Meu amigo, olha, sinceramente, se a sua dúvida, nesse momento, há 8 dias da prova de matemática do Enem, é entender por que 81 é a mesma coisa que 3 na quarta, eu sugiro vitamina C e cama. E sugiro também que você já comece a estudar para o Enem 2023. Certo? Sugiro também para que você torça que entre hoje e o domingo que vem, você torça para que os alienígenas venham abduzir você. Porque se os alienígenas abduzirem você entre hoje e semana que vem, você não terá a chance de passar vergonha no domingo, dia 20. Tá bom? É um conselho de amigo que eu estou lhe dando nesse momento, tá bom? Se você não entendeu por que 81 é a mesma coisa que 3 na quarta, eu recomendo que você peça que um amigo seu, alguém de quem você gosta muito, certo? Capture um gato, mate o gato e em seguida faça com que esse gato incida inelasticamente sobre a sua cabeça até miar, tá bom? Isso é muito, mas muito importante. Essa foi a questão de número 164, eis que vamos à última questão da noite de hoje. Eu disse última questão da noite de hoje. Se você ficou triste nesse momento, porque nós já estamos na última questão de hoje, diga nos comentários. Faça oi nos comentários se você ficou triste, porque essa já é a última questão do dia de hoje. Dinossauro, 157, faz só mais umas 35. Laptop do Xan já está chorando. Thaís Nascimento, Thalita Silva. E Evão mandou mais uma rosa. Muito obrigado a todos vocês que estão mandando presentinhos. Gente, esses presentinhos, eles custam centavos para cada um de vocês. Mas quando todo mundo numa live como essa resolve dar presentinho ao mesmo tempo, olha, eu consigo sair daqui, passar no supermercado, comprar uma Coca-Cola para mim e comprar um pãozinho. Vocês entendem? Será que eu consegui sensibilizar vocês? Talvez eu tenha conseguido sensibilizar você a me mandar uma rosinha. Seria muito bom se você me mandasse uma rosinha. Babi acabou de mandar uma rosinha. O Douglas acabou de me mandar uma rosinha. Graças a essas rosinhas que vocês estão me mandando, eu vou sair daqui hoje, vou até o mercado, viu, mãezinha? Eu vou até o mercado comprar um pãozinho e vou comprar um pote de margarina. Manteiga está muito caro, mas eu vou comprar um pote de margarina e vou conseguir comer um pãozinho com margarina, graças a vocês. Esse piano foi pesado, hein, cara? Hein, mãezinha? Esse piano eu peguei pesado com esse. Se eu não sensibilizei vocês com o meu pianinho, agora eu não sei mais o que fazer. Muito prazer, eu sou o professor Gustavo Reis, você está no Enem PPL 2021. Você pode seguir o Estudo de Matemática a qualquer momento durante essa live, é só dar um tapa nesse botão seguir, que é igual, olha só, eu copiei tudo, cara, eu achei a fonte do TikTok, eu copiei a cor do TikTok, eu imprimi em papel fotográfico, por isso que ele brilha assim como vocês estão vendo, ó, eu me puxei demais para ajudar vocês a seguirem o Estudo de Matemática, é só dar um tapa nesse botão que você está vendo aqui em cima, porque eu sei que muita gente esquece de seguir o Estudo de Matemática. Pois bem, vamos ao que interessa então, muito obrigado, manda salve, Biel, salve pro Biel, grande abraço, Biel, meu bruxo. A Germana indica as aulas de mate do A Prova Total, ótima essa plataforma, verdade, meu amigo Rodrigo Sacramento dá aula lá no A Prova Total, grande abraço pro Rodrigo Sacramento, meu amigo Vavá dá aula lá no A Prova Total, um grande abraço para o meu amigo Vavá, que beleza. Vamos para o que interessa então, questão 165, encerrando os trabalhos de hoje. O presidente de um time de futebol contratou para a temporada de 2016, de novo,
um atacante, opa, quase caiu. Agora sim, um atacante e um meio-campista. Para isso ele recebeu do departamento de futebol 2 quadros. A gente olha esses quadros cheios de números e já pensa que a gente vai fazer o quê? Que o Enem vai nos obrigar a fazer o quê? Um salve para Carol BD1. O Enem vai nos obrigar a fazer o quê? Quando a gente vê um monte de números numa tabela assim, vou dar uma pista, começa pela letra C. O que o Enem nos obriga a fazer quando tem um monte de número assim numa tabela? Você que está assistindo a todas as lives dessa semana. Conta, João Santana conta, mas que tipo de conta? Não é só conta, vocês já sabem qual é o tipo de conta. Muito importante. O primeiro quadro contém o número de gols marcados por 3 candidatos a atacantes. Dinossauro, conta de padeiro, uma salva de palmas. Para Dinossauro, que já sabe que nós vamos precisar fazer conta de padeiro para resolver essa maldita dessa questão. O primeiro quadro contém o número de gols marcados por 3 candidatos a atacantes nas 3 temporadas anteriores. Atacante 1, atacante 2, atacante 3, temporada 2013, 14 e 15. O segundo quadro contém o número de assistências que resultaram em gol feitas por 2 candidatos a meio-campistas nas 3 temporadas anteriores. Meio-campista 4, meio-campista 5, 2013, 2014, 2015. Sim, é exatamente aquilo que vocês estão pensando e que nós tememos, após fazer uma análise das médias de gols de cada atacante e das médias de assistências de cada meio-campista. Ele disse médias de gols, atenção, médias de gols e médias de assistências, tanto dos atacantes quanto dos meios-campistas, respectivamente. O presidente contratou o atacante e o meio-campista com a maior média de gols e de assistências, respectivamente, nessas 3 temporadas. O atacante e o meio-campista escolhidos por esse presidente. O atacante e o meio-campista escolhidos foram, respectivamente, 1 e 5, 1 e 4, 1 e 5, 2 e 4, 2 e 5, 3 e... Entendeu? Entendeu? Conta de padeiro. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mostrar que você sabe calcular média. E aqui cabe uma observação importante, tá, gente? Nossa, deu um coice aqui, espera um pouquinho. Ah, é por isso. O pé da minha cadeira está mal posicionado. Agora sim, agora não vou mais bater, tá? Quando se fala em média, gente, no mundo da matemática em geral, média pode significar várias coisas, tá? Porque existe a média aritmética, existe a média geométrica, existe a média harmônica, existem as médias ponderadas. Existem uma série de médias diferentes, tá certo? Uma série de médias diferentes na matemática. Mas no Enem nós vamos deixar combinado. E vocês que estão focados aqui, pessoas diferenciadas, privilegiados, pessoas que fazem sinapse, pessoas que gozam de excelente cognição. Sim, é com você mesmo que eu estou falando, pode se sentir orgulhoso. Vocês que são pessoas do bem, que são pessoas diferenciadas, vão tomar nota disso. Se no Enem estiver escrito só média, é porque essa média é aritmética. Tudo bem? Essa média é aritmética. Se vai ser média aritmética simples ou ponderada, é outra história. Você vai ter que inferir a partir do enunciado. Mas se estiver escrito somente média, você já sabe que nós estamos falando de média aritmética. Tudo bem? Então, nesse caso, gente, o exercício se resume a calcularmos 5 médias. O atacante de número 1, por exemplo, tem a seguinte média de gols nas 3 temporadas indicadas. 13 mais 13 mais 24 dividido por 3. O que eu acabei de fazer? O que se faz quando você quer calcular uma média. Você soma todos os números e divide por quantos eles são. Nesse caso, 13 mais 24 são 3 números, divide por 3. Uma dica: como são 3 números para todo mundo, não precisa realizar o cálculo, não precisa fazer a ponta de padeiro, tá, gente? Isso é muito importante. Você simplesmente deixa indicado com um denominador e tudo, porque o denominador vai sempre ser o mesmo. E como o denominador vai sempre ser o mesmo, você pode simplesmente comparar os numeradores, como eu vi nos comentários que o Ezequiel já está fazendo, certo? Mas é importante, né, Ezequiel, destacar
que o exercício é um exercício de cálculo de média. E, portanto, esse denominador 3 é importante para efeito de alinhamento entre a nossa resolução e o que está sendo pedido no enunciado. 13 mais 13, 26 mais 24, 50. 50 terços, portanto, é a média de gols do atacante de número 1. Atacante de número 2. 13 mais 16 mais 22 e dele conta de padeiro, dele conta de padeiro. É pênalti, tudo isso dividido por 3. 13 mais 16 dá 29, mais 22, 49, 51, tudo sobre 3. Então observe que a média do atleta de número 2, nesse momento, é um pouquinho maior do que a média do atleta de número 1. E eu não preciso dividir 51 por 3, eu não preciso. Certo? Vai dar exato, isso aqui vai dar 17, mas eu não preciso dividir, basta comparar os numeradores. Atleta de número 3, média de gols, 17 mais 11 mais 20, é o Enem sendo o Enem, tudo dividido por 3. 17 mais 11 dá 28, mais 20, 48, 48 dividido por 3, dá 16, mas eu não preciso calcular. De novo, porque se eu quero saber qual é a maior média e os 3 valores têm o mesmo denominador, basta eu comparar os numeradores para concluir que a maior média de gols é a do atleta de número 2, certo? Isso significa que eu já posso matar a letra A, a letra B e a letra E. Nenhuma dessas 3 pode ser a resposta certa. Certo isso? Vamos lá que a batatinha está assando. Vamos fazer a mesma coisa agora para os atletas 4 e 5. 4 e 5, certo? 4 e 5. Assistências do atleta 4, 11 mais 17 mais 20 sobre 3. É isso que me deixa irritado e nervoso com o Enem de vez em quando, sabe, gente? Porque se é para saber se a pessoa sabe calcular uma média, por que não fazer ela calcular só uma média ou só 2? Por que obrigar ela a fazer esse monte de contas só para ela mostrar que sabe somar? É triste isso. Tudo isso é igual. A 11 mais 17 dá 28, mais 20, 48, de novo, 48 dividido por 3, 48 dividido por 3. E finalmente, atleta de número 5, meio campista, 7 assistências, mais 16 assistências, mais 23 assistências. Tudo isso dividido por 3. 16 mais 7, 23, 23 de novo, 46. 46 dividido por 3. Comparando os dois meio-campistas, o maior numerador é 48, portanto, o maior resultado é 48 também. Maior média de assistências. Maior média de assistências. E se a maior média de assistências é essa que vocês estão vendo aqui, isso significa que os 2 atletas que nos interessam são o atleta de número 2 e o atleta de número 4. Não é 1, não é 3, não é 5, 2 e 4 é a resposta que você encontra na letra C, Canadá.